Fala, minha rapaziada, dia 1º de abril e graças a Deus a data FIFA acabou, meu irmão. Já estava agoniado, tá? Então, antes de começar o planejamento do dia, se inscreve no canal, deixa sua curtida, para o YouTube recomendar cada vez mais essas minhas análises para vocês, tá? E aí na descrição tem o link do grupo gratuito, acabei de abrir um grupo gratuito para vocês entrarem, para vocês poderem lucrar junto comigo na prática. Diariamente eu vou estar soltando uma entrada ou outra para você poder lucrar junto comigo, tá? Então vamos dar início ao nosso planejamento do dia. Graças a Deus a data FIFA acabou, 1º de abril. Vamos iniciar esse mês que seja um mês extremamente abençoado para todos nós, cheios de green, tá? E esse mês de março saímos positivo, então esse mês de abril não vai ser diferente, eu tenho certeza que vai ser um mês extremamente abençoado e vamos terminar ele positivo. Fé em Deus. Então, vamos de Brasileirão, selecionei esses 4 jogos aqui do Campeonato Brasileiro, tá? Botafogo e Mirassol, Cruzeiro e Vitória, Curitiba e Vasco, Fluminense e Corinthians, tá? Vamos começar com Botafogo e Mirassol, tá? Botafogo aí que tá meio lá, meio cá, não tá fazendo uma boa campanha, tá lá na zona de rebaixamento, junto com o Mirassol. Os dois times estão decepcionando, ninguém esperava isso do Mirassol, pela campanha que o Mirassol fez ano passado, tá? E Botafogo pelo investimento que tem, por ser safra, ninguém imaginava que estaria nessa situação, mas os dois times estão com o mesmo número de pontos, tá? Botafogo 17º, Mirassol 18º, na zona de rebaixamento. E galera, esse jogo aqui já vamos ver como o mercado está se comportando. Para mim, o melhor mercado é o mercado de gols. Já vou adiantando logo para vocês, tá? Como vocês podem ver, é um jogo bastante parelho. Apesar do Botafogo jogar dentro de casa, ter o tapetinho lá, como eles falam, tá? Mas não é um jogo fácil. O Mirassol é um time difícil de enfrentar, é um time bom, é um time chato. Vimos isso na temporada passada. Perdeu alguns jogadores, é fato, mas continua com a mesma ideia de jogo, tá? Então, para esse jogo, o melhor mercado que eu vejo, tanto para quem faz pré-jogo, tanto para gente que faz trader, é o mercado de gols, tá? Lembrando, galera, eu não faço nenhuma entrada de pré-jogo, tá? Todas as minhas entradas, elas são no ao vivo, ou seja, eu faço uma leitura de pré-jogo, estudo o jogo antes de começar e levo para o ao vivo. Se a minha leitura se encaixar no ao vivo, eu faço a entrada, senão eu fico de fora e não tem problema nenhum, tá? Mas para esse jogo, eu já vejo um jogo bastante parelho, tá? O Mirassol pode aprontar, como o Botafogo também pode sair vencedor. Como vocês podem ver, ó, o Lei Botafogo está pagando odds 2.4 e o Lei Mirassol está pagando odds 3.5. Odds excelente para a gente trabalhar. Mas como eu disse, é um jogo muito parelho. Botafogo pode vencer, joga dentro de casa, tem um elenco bom. E o Mirassol pode vencer também porque tem surpreendido desde a temporada passada. Apesar desse início não estar sendo bom. Então, o melhor mercado para a gente se trabalhar é o mercado de gols, tá? Principalmente, se o Mirassol abrir o placar. Se o Mirassol abrir o placar, o Botafogo não vai querer perder dentro de casa e vai atacar e vai se expor, vai oferecer o contra-ataque para o Mirassol, que é muito bom no contra-ataque. Então, o mercado de gols, tanto para pré-jogo, tanto para quem faz pré-jogo, tanto para a gente que faz trader, é o mercado de gols. A gente vai esperar, a gente que faz trader, nós vamos esperar 10, 15, 20 minutos iniciais para ver como o jogo vai estar se comportando. Se estiver muito bom, bastante movimentado, lá e cá, nós vamos entrar no mercado de gols. Vamos agora de Cruzeiro e Vitória. Cruzeiro é mais um time que vem decepcionando, porém já demitiu o Tite, tá? E contratou o Arthur Jorge, Cruzeiro último colocado. Cruzeiro não vai ser rebaixado, tá? Cruzeiro não tem elenco para isso. Vai se recuperar, eu acredito, porque Arthur Jorge é um excelente treinador e acredito que vai tirar o Cruzeiro dessa situação. O Vitória é o 10º colocado com 10 pontos em 7 jogos, tá? Vamos ver como o mercado tá se comportando para esse jogo. Acredito que esse jogo em si, galera, o Cruzeiro já vai dar uma resposta, tá? Já vai ter uma mudança aí de ambiente, uma mudança de clima, uma mudança na atitude dos jogadores. Olha lá, o Beck Cruzeiro tá pagando odds 1.61 e o Lei Vitória tá pagando odds 7.6, tá? Acredito que vocês estão enxergando bem. Então, para esse jogo, obviamente, nós vamos esperar os 15, 20 primeiros minutos iniciais para ver como as equipes vão estar se comportando, para ver qual vai ser a postura do Cruzeiro, que eu acredito que já vai ser muito diferente, tá? O Arthur Jorge já está no dia a dia conseguindo implementar isso. E se o Cruzeiro estiver bem, pressionando, finalizando bastante, com seus principais jogadores dentro de campo e bem, nós vamos trabalhar nesse Lei Vitória contra
a vitória do Vitória, que está no odd 7.6, tá? Com o objetivo de buscar o gol do Cruzeiro. O Cruzeiro faz o gol e aí a gente fecha a posição e garante o nosso lucro, tá? Para quem faz pré-jogo, que é algo mais seguro, eu recomendo o Cruzeiro com empate, é uma excelente opção, tá? E pra gente que faz training, nós vamos buscar esse lei vitória, que é como se fosse Cruzeiro com empate, com o objetivo de buscar o gol do Cruzeiro pra gente garantir o gol, fechar a posição e garantir o nosso lucro, tá? Então vamos esperar o Cruzeiro. Acredito que vai ter uma postura diferente, mas isso tudo tem que se mostrar na prática, né? Por isso que a gente espera os minutos iniciais para nossa leitura de pré-jogo se confirmar e a gente realizar a entrada, ok? Vamos lá de Curitiba e Vasco, galera. O Vasco deu uma energizada, né? Deu uma encorpada com o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho estreou, meu irmão. E já tem 3 vitórias seguidas, 4 vitórias seguidas, meu irmão. Conseguiu dar um ânimo nos jogadores do Vasco. E o Vasco tem surpreendido bastante, tá? Venceu o Palmeiras, empatou com o Cruzeiro, venceu na última rodada aí. Então o Vasco tá muito bem com o Renato Gaúcho, tá conseguindo dar alegria para sua torcida, né? Nos últimos jogos. E agora vai enfrentar o Curitiba fora de casa. Eu acredito aí que vai ser um jogo muito movimentado, porque o Curitiba dentro de casa costuma ser uma equipe ofensiva, tá? Tem jogadores rápidos ali no ataque, como o Breno Lopes, como o Pedro Rocha. Então acredito que vai ser um jogo bastante movimentado. Olha lá, o Lei Curitiba tá pagando odds 2.74 e o Lei Vasco tá pagando odds 3.15, tá? Então vamos ficar nesse jogo, vamos ficar de olho nesse jogo. O Curitiba não é uma equipe besta, tá? Curitiba vem surpreendendo, ganhou do Corinthians fora de casa, tá? Ganhou do Corinthians fora de casa, então não é uma equipe besta. O Curitiba em casa costuma ser forte. Então é um jogo parelho por ser na casa do Curitiba. Se esse jogo fosse na casa do Vasco, eu ia buscar o Lei Curitiba, tá? Mas jogar lá na casa do Curitiba não é fácil. Então vamos ficar de olho nesse jogo no mercado de gols, tá? Os jogos do Vasco tá sendo com bastante gols, tá? Sendo com muitos gols. Todos os jogos aí com Renato Gaúcho, todos deram acima de 1,5, tá? 2,5 deu em alguns jogos também. Então é um jogo pra gente ficar ligado no mercado de gols. Tanto pra gente, tanto para vocês que faz pré-jogo, tanto pra gente que faz treino. Então a gente vai esperar os minutos iniciais, os 15 e 20 primeiros minutos, para ver como as equipes vão estar se comportando. E se estiver um jogo bom, bastante movimentado, nós vamos trabalhar no mercado de gols, tá? Se estiver um jogo ruim, não tem problema nenhum, a gente fica de fora e vai para o próximo jogo, tá? Mas para esse jogo nós vamos buscar o mercado de gols. Acredito que é uma excelente opção. E por último, galera, Fluminense e Corinthians está no Maracanã. Fluminense quarto colocado com 16 pontos. Já o Corinthians é o 11º com 10 pontos aí em 8 jogos. Empatou com o Flamengo na última rodada. E o Fluminense quer se manter no G4 e vai fazer de tudo para buscar essa vitória. Porém, vai enfrentar o Corinthians, que não é uma equipe fácil de se enfrentar, né? Vamos ver como o mercado está se comportando aqui para esse jogo. Deixa eu só carregar aqui. Olha lá. Fluminense e Corinthians. O back Fluminense está pagando odds 1.94, tá? É um excelente odds. O Lei Fluminense está pagando odds 2.02 e o Lei Corinthians está pagando odds 5.1, tá? E, galera, eu acho que esse Lei Corinthians não deveria estar essa odds não. Acredito que é porque Depay possa não jogar, acredito que Depay vai ficar de fora, mas eu não vejo um favoritismo grande assim pro Fluminense não, tá? Acredito que é um jogo mais parelho, jogo mais parelho. Então vamos ficar de olho aí nesse jogo, como o jogo vai se desenrolar, como as equipes vão estar dentro de campo, né? Pra gente poder tomar a melhor decisão no ao vivo, tá? Vamos ter cautela nesse jogo, para mim é um jogo muito parelho, tá? Não vejo esse lei 5.1 do Corinthians, acredito que tá uma odds alta, tá? Alta. Acredito que tem que estar menos. Para mim é um jogo parelho. E a gente vai ter que esperar no ao vivo para ver qual decisão a gente vai tomar, para ver o que o ao vivo vai nos mostrar. Se a gente deve ou não trabalhar nesse jogo. Vai muito do que as equipes vão mostrar dentro
de campo, tá? Mas acredito que vai ser um jogaço. Vou ficar de olho nesse jogo, sim, como nos outros jogos. Mas esse especificamente eu vou tomar uma decisão no ao vivo, se vou trabalhar ou não. Vamos ver como vai se desenrolar. Possa ser que, se pintar uma oportunidade de trabalhar no vovô, eu posso trabalhar, mas isso vai depender muito de uma equipe estiver ganhando no jogo, né? Vamos ver como vai se desenrolar essa partida. Um jogo muito parelho. Então é isso, galera. Esses 4 jogos dá pra gente trabalhar. Botafogo, Cruzeiro, o jogo do Vasco, muito bom pra gente trabalhar. E esse jogo do Fluminense Corinthians, a gente vai ver no ao vivo. Vamos ter um pouco mais de cuidado nesse jogo. Mas são 4 jogos que dá pra gente iniciar bem o mês, tá? Então, que seja um mês extremamente abençoado para todos nós. Que nesses jogos possam surgir oportunidades para a gente poder trabalhar, tá? Então, que Deus nos abençoe e nos proteja. Que seja um início de mês excelente para todos nós, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar sua curtida e de entrar no grupo gratuito, tá? O link tá aí na descrição. Vamos para cima e vamos em busca dos ganhos. Bora!